Vamos continuar então com as nossas aulas para o curso técnico de enfermagem, da ANAEL. Então, nossas aulas, na aula passada, nós estudamos o sistema reprodutor masculino, certo? Hoje teremos a videoaula com o sistema reprodutor feminino. Particularmente, é um processo que eu acho lindo, né? Na mulher. A mulher, o sistema reprodutor, todo mês, né? Deus dando o dom para a mulher se preparar, né, para uma gestação. Esse é o papel do sistema reprodutor feminino. A mulher se prepara para uma gestação, né? Então, para receber o gameta masculino, o espermatozoide vem a fecundar o óvulo, certo? E gera na mulher o dom dela gerar um filho. Ou, né, não. Mas muitas vezes a mulher se prepara todos os meses, esse ciclo demora 28 dias em média na mulher, não é? Desde a produção ali do ovócito, do óvulo, né, até a chegada do óvulo no útero, o útero não recebendo a presença do gameta masculino, né, e o óvulo não sendo fecundado, o útero vai começar a descamar a sua parede e vai acontecer um processo chamado de menstruação. Todo esse ciclo dura em média 28 dias na mulher, né? Mas é um processo lindo, a mulher se prepara para estar recebendo esse gameta masculino, né? Para ter uma gestação. Isso é um dom, não é, da mulher. Então aqui no sistema reprodutor feminino, conforme ilustrado na figura para vocês, fiz uma figura ilustrativa, nós temos ali, né, o ovário, né, onde se produz ali o óvulo, não é? As tubas uterinas, que é esse trajeto do óvulo até o útero, muitas vezes é aqui que acontece, não é? A fecundação, nas tubas também. O útero, o colo do útero, conhecidíssimo colo do útero, onde se faz os exames, certo? Na mulher, o famoso exame citopatológico, o exame de colo de útero, o preventivo, que muitas mulheres hoje ainda morrem por câncer de colo de útero, e eu vou falar disso também mais para frente, e a vagina. Então nós vamos falar aqui da anatomia e fisiologia desse sistema reprodutor feminino, correto? Aqui, por exemplo, assim como o sistema reprodutor masculino, o feminino também apresenta órgãos internos e órgãos externos, certo? Os órgãos externos foram as chamadas, né? Formam a chamada vulva e são constituídos por lábios maiores, lábios menores e o clítoris, né? A vulva, qual que é o papel da vulva na mulher? É formada por lábios maiores e lábios menores, localizada ali na região da vagina, externamente, não é? Então, que protege a entrada da vagina e da uretra. A vulva, ela tem esse papel importante de proteção também da vagina, né? E da entrada da uretra. Então, anatomicamente, ela é formada para essa proteção também, não é? Então, todo órgão ele tem uma funcionalidade, uma fisiologia no organismo, certo? Então, ela, além de proteger, formado por lábios maiores que circundam os menores, né? E pelo clitóris, que está localizado acima dos lábios menores, certo? O clitóris é formado pelo tecido erétil, então no clitóris ele recebe sangue ali, né? No momento da excitação sexual. Então é aquele órgão na mulher também que, quando estimulado, ele gera uma excitação sexual na mulher, né? Gera um prazer também na mulher. O papel do clitóris é esse também. É um dos pontos mais sensíveis na mulher, é o clitóris, né? Então os órgãos, esses são os órgãos externos, né? Aqui, órgãos externos do sistema reprodutor feminino. Os órgãos internos são ovário, tuba uterina, útero e vagina, conforme eu mostrei na figura anterior para vocês. Esses são
os órgãos internos do sistema reprodutor feminino, né? Então os ovários, vamos começar pelos ovários ali, certo? Então são as gônadas femininas, onde são produzidos o chamado ovócito, conforme eu falei para você. Os ovócitos nos ovários também, são, além de produzir o ovócito, que os conhecidos óvulos, né, na mulher, o gameta feminino, todo mês, ele também produz o que? Um hormônio chamado de estrogênio, certo? E a progesterona. Então, as mulheres apresentam geralmente 2 ovários, conforme na figura, um de cada lado. E a importância da mulher também, o ovário também está produzindo esses hormônios, é que esses hormônios têm que estar regulados, né? Para que o processo de ovulação aconteça na mulher, que ela produza esse óvulo, esse ovócito. O anticoncepcional, muitas vezes, que a mulher toma, ele é produzido através de hormônios, certo? Você aumenta um grau de hormônio ali na mulher, ela vai estar ingerindo todos os dias e isso vai interromper a produção de óvulos. A mulher não vai ovular, então é por conta disso que a mulher não vai ter uma gestação, certo? Mas o papel do ovário é importantíssimo nessa produção do gameta feminino, né, dos ovócitos e desses 2 hormônios, o estrogênio e a progesterona, não é? As tubas uterinas que vêm logo após ali os ovários, correto? As tubas uterinas também são 2, geralmente são 2 ovários, 2 tubas, né? E as tubas se estendem até o útero. Então o que acontece? Nas tubas, muitas vezes, os óvulos saindo do ovário, eles percorrem até as tubas, né? E a gestação, muitas vezes a fecundação desse óvulo pelo gameta masculino, a fecundação do gameta feminino, ele se dá nas tubas, né? As tubas têm o papel de fazer essa ponte, esse trajeto entre o ovário até o útero da mulher. E é ali na tuba uterina também que acontece aquela famosa cirurgia na mulher chamada laqueadura. Mas o que eles fazem? Eles cortam as tubas uterinas ali. Então, conforme eu vou mostrar aqui, ó, essas são as tubas, eles cortam as tubas uterinas aqui e grampeiam essas tubas uterinas, correto? Cortando e grampeando ela, vai ser produzido o gameta, né, o óvulo nos ovários, só que eles não vão conseguir chegar até o útero, e muito menos o gameta masculino, o espermatozoide, vai conseguir fazer o trajeto e chegar até o óvulo, o gameta feminino. Então, por isso que é uma cirurgia irreversível hoje, não se reverte mais, e é uma cirurgia 100% de garantia. Então, a mulher, por mais que ela produza o óvulo, esse óvulo não vai ser fecundado. Geralmente, essa cirurgia chamada laqueadura nas mulheres, que é feita na rede SUS gratuitamente hoje, ela só pode ser feita em mulheres com 25 anos e com 2 ou mais filhos. Então, menos que isso, por lei, a mulher não tem direito. E ela, junto com o consentimento do seu marido, que vai ter que assinar por ela, né, vai estar fazendo essa laqueadura. Como que eu posso, vocês como técnico, orientar essa mulher sobre esse processo? Você pode falar para ela ir até a unidade de saúde, o posto de saúde da sua cidade, e o que ela tem que fazer? Ela tem que ir lá juntar toda a documentação dos seus filhos, cartão SUS, comprovante de residência, e ela vai assinar os formulários junto com o seu marido dando consentimento para ela da cirurgia, e ela vai encaminhar através da unidade de saúde para a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde vai agendar essa laqueadura nos hospitais conveniados com a Secretaria que fazem essa cirurgia na mulher. Mas é importante essa orientação, que é gratuita a cirurgia na rede SUS hoje. Então, mulheres de 25 ou mais anos e com 2 ou mais filhos que não queiram mais ter filho, ela pode fazer essa cirurgia, esse procedimento cirúrgico. Eles cortam
as tubas uterinas, recebe alta no mesmo dia, então é uma cirurgia bem tranquila na mulher, né? Um procedimento. Então, o útero, vamos falar do útero. Falamos das tubas uterinas, né? Onde acontece a cirurgia de laqueadura, né? Onde acontece todo esse trajeto ali do gameta feminino e masculino. Mas vamos falar então do útero agora. O útero é um órgão muscular, importante saber, né, em forma de pera, geralmente, onde o bebê se desenvolve. O útero é um órgão de um formato de pera que apresenta 3 partes principais. O útero de uma mulher geralmente é do tamanho aqui, ó, dessa região aqui da mulher. Uma mulher com a mão fechada, geralmente, você visualiza o útero dela, vai ser mais ou menos desse tamanho aqui, certo? Então ele apresenta 3 partes, esse útero, né? Então o corpo, o fundo do útero e o colo uterino, não é? Então a parede é formada por 3 camadas também. A camada mais externa do útero é a camada delgada, certo? Serosa. A intermediária é o chamado miométrio, não é? Então, ali formado por músculo liso. E a mais interna, aquela parte mais interna do útero, né? É chamado de endométrio. É onde muitas vezes ocasiona algumas doenças, como endometriose, que a gente vai ver mais para frente aí. Mas o útero ele tem, né, essas 3 camadas, desde a externa, né, a intermediária, o miométrio, até a parte mais interna do músculo, que é o músculo ali, o útero, que é o chamado endométrio. Essa última camada, ela é ricamente vascularizada, geralmente, né, e é parcialmente eliminada na menstruação. Então, parcialmente ela é eliminada, ela descama, né, na menstruação, mas ela é uma camada hipervascularizada, que a gente fala, né? Então tá aqui o sistema reprodutor, certo? Uma foto para vocês também compreenderem, eu coloquei, ó, né, como aquela primeira. Então a vagina, para terminar ali, os órgãos internos, né, nós falamos do ovário, das trompas, do útero, da vagina, o órgão elástico, geralmente, onde o pênis se insere na hora da cópula, e é também o canal por onde o bebê sai na hora do parto. Então, por que a vagina tem que ser elástica? Tanto para ter uma relação sexual, sem dor. Então, geralmente, a vagina ela é preparada, certo? Para a relação, foi formada anatomicamente, fisiologicamente, para receber, né, o pênis, para essa relação sexual. Então, na vagina, então a mulher pode ficar despreocupada na questão da relação. Ah, mas vai doer. Ah, mas não, a vagina, ela anatomicamente foi criada para isso. E também ela tem que ser elástica, não só para receber o pênis, né, para não ser rígida, mas também para a saída do bebê, correto? Então tá aqui, ó, o ovário, né, a fímbria, geralmente, que recebe aqui, é a entrada das trompas, a tuba uterina, né? Então a tuba uterina pode ser chamada tanto de tuba uterina como trompas, é a mesma coisa hoje, certo? O útero, aqui está o fundo do útero, a parte, né, mais acima do útero, né? O endométrio, que é essa parte, né, mais interna, como eu falei para vocês, e aqui o miométrio, certo? Então nós temos a parte final do útero, que é o colo do útero, por onde numa gestação o colo geralmente de uma mulher é fechado. Quando você vai coletar um exame preventivo, você vai ver o colo fechado. Se ela não for gestante, numa gestação se abre o colo. Aí muitas vezes um médico, um dos exames para ver se a mulher está na hora de ter o parto, né? Ele examina esse colo do útero e vê a dilatação desse colo desse útero, tá? Se dilata o colo do útero e está no período aí de 40 semanas, a mulher está pronta muitas vezes para estar tendo o processo chamado parto, né? E a vagina aqui elástica, como eu falei para vocês, né?
Então a menstruação, geralmente ela dura 28 dias, como eu falei para vocês, em média. Esse é todo o processo da mulher. O endométrio prepara-se para receber o embrião nesses 28 dias. Todo o sistema reprodutor feminino se prepara para receber esse embrião, né? Receber essa criança, esse gameta masculino fecundando o gameta feminina. E essa preparação consiste no aumento dos volumes dos capilares também. Todavia, não havendo a fecundação, não é? E aumentando ali o volume dos capilares, né? Acontece a descamação, né, do útero, um processo de descamação, onde ele elimina essas células, né, da camada, além do sangue, não é, pela vagina. Esse processo todo de descamação, eliminação de células e de sangue, é o processo chamado de menstruação na mulher. Quer dizer o quê? Que ela não fecundou, né, esse gameta feminino, esse óvulo, então quer dizer que não vai ser gerado um embrião. Então a mulher termina esse processo através do processo da menstruação e no próximo mês, no próximo dia, ela inicia, né, após a menstruação, ela inicia novamente todo mês esse processo, né, de preparação para a gestação. Então aqui o colo do útero, geralmente, né? Então a cervice ou colo do útero, como dito, é a porção mais estreita e baixa, então do útero, como eu falei para vocês. A estrutura dessa região do útero difere das demais, sendo constituída principalmente por o colo do útero, ele é formado por um tecido conjuntivo denso. Quando você introduz o espéculo e vai fazer o exame de preventivo, depois eu vou falar para vocês, você vai visualizar o colo do útero e lá você vai visualizar um tecido conjuntivo denso. É isso que ele vai saltar ali no seu espéculo e você vai visualizar esse tecido conjuntivo denso, né? A sua mucosa apresenta então um epitélio simples, colunar, onde estão presentes glândulas mucosas cervicais. A extremidade externa do colo do útero é revestida por epitélio estratificado e pavimentoso. Então, ali você vai fazer o exame, vai visualizar, vai coletar células de fora do colo do útero e internamente do colo do útero, tá? Então é a parte mais ali, a parte mais baixa que a gente pode se dizer do útero, não é? Então, geralmente, o câncer de colo de útero, o câncer de colo uterino, né, propriamente dito, ele ocupa hoje o segundo lugar em incidência e mortes. Olha só perde para o câncer de mama hoje, não é? Para a mulher. Então, esse câncer vem sendo hoje, né? Os principais países hoje têm uma campanha muito grande para estar fazendo essa prevenção do câncer de colo de útero. Como que é? Através do exame, do preventivo, que a mulher realiza todo ano na unidade de saúde. Se der 2 negativos, ela pode ficar 3 anos sem fazer o exame. Mas o ideal é que ela faça todo ano. É um processo lento, essa alteração nas células, né, do câncer, mas é importantíssimo a mulher estar fazendo todo ano, né? Então, para evitar esse câncer, né, é o chamado Papa Nicolau, certo? Então, alguns fatores de risco também para o câncer é o tabagismo, contraceptivo oral também, tomado muito tempo, e agentes infecciosos como o conhecido HPV, certo? Então, no próximo vídeo agora nós vamos continuar, né, com essa aula.